Então tá, vamos dar sequência aqui nessa videoaula. Continuando então o que a gente parou, a gente criou a função do menu, beleza, leu o menu, retornou o menu pra gente aqui, tá ok? E o código, o nome, vamos compilar aqui, vamos ver como é que tá o sistema até agora aqui, escolher a opção, vou escolher a opção 1. Já deu aqui, olha, digite um código, já pulou e já encerrou o programa. Isso aqui é fácil da gente resolver. Deixa eu vir compilar aqui de novo para explicar para o pessoal aí. Eu escolhi a opção 1, eu dei o Enter. Ele me pediu, digite o código, eu digitei código 2. Aí vai pedir para eu digitar o nome. Digitei o nome, Thiago, beleza. Cadastrou, registrou nessa estrutura auxiliar. Nessa estrutura auxiliar é só isso aqui. Ela não é a lista, não está salvando em nenhuma posição na lista. Só está salvando aqui nessa estrutura auxiliar. Aí aqui a gente está fazendo que é a leitura do código e a leitura do nome. Um dos problemas que a gente tem aqui com a leitura do nome é que essa função sim, ela vai fazer o seguinte, ela vai vou digitar o código, digitei o código, eu digito o meu nome, mas se eu apertar o espaço e querer colocar o nome composto, o nome complexo, o que vai acontecer? Ela só vai salvar o primeiro nome e ele vai aguardar o segundo nome aqui no buffer da memória e vai salvar ele na próxima variável que ele fizer uma leitura. Então, e não é isso que a gente quer salvar o nome composto ali dentro dessa string aqui. Então, a gente vai ter que mudar aqui essa função, a gente vai usar essa função sim.getLine. Eu quero salvar ele alce.nome. Eu dou um vírgula e eu tenho que dar aqui o tamanho dessa string aqui. A gente colocou o quê? Que ele é 20. O tamanho dele é 20. Beleza? Agora a gente digita o código 12. O que ele fez? A gente digitou o código e ele pulou a leitura do nome. Por quê? Porque quando eu digitei o 12 eu dei o Enter, ele entendeu que o Enter é o nome que eu queria salvar dentro da variável. O que eu faço para resolver esse problema? Eu dou aqui é só eu dar aqui ele tirou o ponto e vírgula, coloco aqui getChar. O que esse getChar vai fazer? Ele só vai dar uma pausa. Ele vai dar uma pausa para que não pule a leitura do nome. Esse getChar ele é imperceptível para o usuário. Agora eu digito 12, pediu o nome tranquilo, ó. Posso digitar o nome completo sem problema nenhum. Prontinho, salvou nessa variável aqui auxiliar que a gente fez. Agora, o que eu quero? Eu quero inserir ele dentro da lista. Tá, beleza. Aqui eu comecei aqui, a gente já chegou ao nosso código aqui até esse momento. Aqui tem a declaração das bibliotecas, vai pega daqui. Depois aqui tem a declaração das variáveis e estruturas globais. Entendeu? Tá aqui, ó, que é o tamanho máximo, o tipo apontador, a estrutura. Aqui eu começo a declarar as funções, que aqui eu só tenho a função do menu, que é chamada aqui, função menu, e aqui tem a função principal. Para eu salvar agora esses dados na lista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inicializar a lista.
Eu fiz essa lista, eu só declarei ela aqui. Só que ele não tem um ponto de partida, ele não sabe onde que é o começo, onde que é o fim dela. E como é que a gente faz isso? Antes da gente, primeira coisa aqui que ele executa, que está aqui a declaração das variáveis, eu já venho aqui em seguida, eu vou criar uma função que chama setar lista. Pronto. Qual lista que eu quero setar? Eu quero setar essa aqui. Setar é um nome que eu dei aí só para zerar os valores dela, que eu quero setar essa lista. Beleza. Declaração das funções. Vem aqui. Beleza. Aqui não tem ordem, eu posso fazer embaixo, cima, eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou fazer do tipo void, porque eu não preciso de retorno nenhum, eu só preciso que ele pegue essa lista, esse setar lista, ele pega a lista que eu tenho e dê um ponto de partida para ela, fala onde que ela vai começar e onde que ela já termina. Aqui eu passo o parâmetro para ela, a lista, essa aqui é a lista que eu declarei aqui. Eu estou passando para ele que eu quero inicializar os valores dessa lista. Para eu declarar essa lista aqui dentro dessa função, eu tenho que colocar o tipo dela. Tá vendo que é essa aqui, ó, lista, estrutura lista. Eu quero setar a lista, o tipo dela que é estrutura lista. Vou colocar aqui o tipo dela e vou dar um nome para ela. O nome dela aqui, lista. Então, eu vou setar essa lista. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa lista. Não, tem mais uma coisa aqui. Pronto, eu passei setar a lista, parâmetro lista. Beleza, setar a lista, daí coloquei aqui o tipo, a lista. Só que é o seguinte, o que ele faz aqui quando ele está passando esse parâmetro? Ele faz uma cópia desta lista que eu tenho aqui. Ele faz uma cópia dela aqui em cima e ele vai zerar os valores dela aqui com o comando que eu vou colocar aqui. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele faz o seguinte, eu quero que ele zera os valores desta lista que eu declarei aqui. Eu estou passando o parâmetro dela, só que se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai tirar uma cópia dela e vai setar aqui. Eu preciso dela. Então o que eu faço? Eu coloco o e-comercial aqui antes do nome aqui na lista. Ele vai saber que ele não vai tirar a cópia, ele vai saber que eu quero setar lista, eu quero zerar o que eu quero fazer com essa função, eu quero zerar os valores. Eu quero zerar os valores dessa lista, passei ela aqui, coloquei o e-comercial, que ele vai saber que é essa lista aqui, ele vai pegar o endereço da memória dela. Se eu não colocar o e-comercial, ele vai pegar, ele vai fazer uma cópia dela e vai zerar os valores dela. Então o que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu vou colocar, ó, lista ponto lista ponto. Onde que é o começo dela? O começo dela é o que? Aqui, ó, início. Entendeu? Não é apontador. Apontador é o que? É só o tipo. É como se fosse int início. Eu quero que é o nome da variável. O nome da variável é início e é fim. Então, o início vai receber 0. E a lista ponto fim também vai receber 0. Então, o que isso significa? Isso significa que ele tem o início, ele tem o fim, todos eles são 0, não tem nada da lista, ele seta ela toda. Aqui eu inicializei ela. Aqui eu falo de qual posição que ela começa, no vetor começa da posição 0, e ela tem um cadastro até a posição 0. Então, significa o quê? Ela não tem nada, ela está vazia. Aqui eu inicializo ela vazia, sem nada. Aqui eu chamo o menu normal, todo mundo já sabe, já foi explicado. Caso a opção for 1, entendeu? Que eu recebi o retorno da função switch opção. Caso a opção for 1, quem vai? Digite o código, vai do que? Alce código.
essa estrutura aqui vai só me auxiliar nessa inserção. Aí o alce código, aqui o getLine é para ele poder pegar, fazer a leitura dos nomes compostos. O getChar para ele dar uma pausa, porque senão ele pula a leitura do nome, por causa que isso aqui é uma função especial. Entendeu? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar a função que chama inserir na lista. Então tá, o que eu quero inserir na lista? Eu quero inserir os valores que estão em alce, porque eu coloquei neles para ele me auxiliar, e eu quero inserir esses valores onde? Eu quero inserir na lista. Pronto, caso 1, o que ele vai fazer? Vai pedir digite o código, vai ler o código, vai salvar na nossa estrutura auxiliar, vai pedir o nome, salvar também na estrutura auxiliar. O que ele vai fazer? Vai chamar essa função inserir na lista, vai passar o parâmetro para ele. A estrutura auxiliar que a gente fez, que é onde está o nosso código, o nome que leu, e a nossa lista, onde a gente quer salvar ela dentro dessa lista. O que a gente fez? Fez essa função, inserir na lista. A gente vai lá em cima, aqui ó, decoração das funções. A gente vai fazer a mesma coisa, tipo dela. Void, eu não preciso de retorno, eu vou inserir ela na lista, acabou. Eu não preciso que ela me retorne nenhum valor. Aqui no int eu preciso que ela me retorne um valor, porque ele está fazendo a leitura de opção. E eu preciso desse retorno aqui para eu poder dar sequência. Caso for 1, caso for 2, caso for 3, aqui eu não preciso. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, void, inserir na lista. Quais são os parâmetros que eu estou passando nela aqui? Alce e lista. Então, tá aqui. Esse alce é de qual tipo? Ele é tipo estrutura dados. Então ele vai ser ó, estrutura dados alce. E eu vou ter estrutura lista. O que? Lista. Aqui a gente volta para aquela velha história do é comercial ou não. Porque aqui é o seguinte, aqui eu tenho alce código, eu tenho aqui o alce nome, onde está salvado as informações, aqui eu estou passando para lá. Se eu não colocar o é comercial aqui em cima, aqui ó, no alce, entendeu? O que vai acontecer? Ele vai tirar uma cópia. Aqui até que ele pode tirar uma cópia. Por quê? Porque ele está pegando o código, ele está pegando o nome, e ele pode tirar, e esses dois aqui ele pode tirar a cópia porque ele vai fazer só uma exceção. Então aqui a gente não precisa passar o endereço da memória. Só que aqui na lista a gente tem que passar o endereço da memória, por quê? Porque ele tem que salvar nessa lista aqui que eu estou declarando. Não adianta ele tirar uma cópia da lista e inserir nessa lista, sendo que quando ele sair dessa função, essa lista aqui não vai existir mais. Então eu tenho que passar o endereço dessa memória que eu quero que ele insere nessa lista aqui que eu declarei no meu main. Declarei, passei ela aqui, ele vai levar ela para a função lá em cima, vai pegar o endereço dela e vai inserir nela. Se eu não colocar, ele só tira uma cópia. Aqui ele pode tirar uma cópia, porque eu só preciso dos valores. Aqui ele vai tirar a cópia dela com os valores. Para mim serve, tá bom? O que ele vai fazer para inserir na lista? Inserir na lista vai ser lista, ponto. Onde vem? Depois lista, ponto. O que tem dentro da lista? Dados. Eu quero inserir os dados, que é o código e nome. O dados, da estrutura dados, código e nome. Vou inserir aqui lista.dados. Da posição. Eu vou inserir ele no lista.fim. Vou inserir ele no final da lista, porque sempre o final da lista vai ser a posição que vai estar vazio e disponível para a gente poder fazer exceção. A gente faz aqui, vai receber alce, vai receber o que tem dentro de alce. Alce foi onde a gente salvou o nome e o código. Dentro de alce tem o nome e o código. Então os dados dessa posição fim, que é a posição 0, vai receber. Depois o que ele vai fazer? Lista.fim vai sofrer um incremento. Então o que isso significa? Toda vez que ele chamar essa função aqui para fazer inserir algum elemento dentro da lista, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a lista por dados,
vai pegar a posição fim dela. Esse lista aqui é a lista, os dados dela é esse aqui, o max é o tamanho de dados que ele suporta. Então, na posição 0, entendeu? O que ele vai fazer? Vai inserir o auxiliar. O auxi é essa estrutura aqui, ó, o código e o nome. Ok? A gente digitou lá. Então, o que ele fez? Chegou aqui, ele fez inserção. Só que aqui a gente tem que fazer um controle maior, por quê? Porque aqui a gente tem o fim, ele tem que ter um limite. Ele não pode inserir mais do que foi declarado aqui nesse vetor, aqui na estrutura lista. Esse maxtan aqui é o tamanho máximo de cadastro, que eu coloquei 20. Então ele não pode cadastrar mais que 20. Como é que eu faço esse controle? Aqui, eu vou fazer aqui, ó, se lista ponto fim for maior que o maxtan, o tamanho máximo, significa o quê? Que a lista está cheia. Lista cheia. Não. Vou colocar aqui também o System CLS. Tá limpada, fica bacana. Beleza, ó, aqui toda vez que eu for inserir algum elemento na lista, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a inserção e depois vai fazer o incremento. Ele vai fazer o incremento até atingir o tamanho máximo. Se passar do tamanho máximo, porque a lista está cheia, ele não pode inserir mais nada. Senão, se a lista ponto fim for maior que o tamanho máximo, a lista já está cheia. Se não, o que ele faz? Faz a extensão, faz a inserção nessa lista de boa, belezinha, realiza o nosso cadastro. Vamos compilar aqui para ver como é que está o sistema. Eu aperto 1, apareceu aqui para mim, digite o código, eu digito o código 1, meu nome, Thiago Góes, pronto, saiu. O que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouquinho essa interface aqui que está embolada? Aqui está o seguinte, caso for 1, quem vai fazer? Vai pedir, digite o código. Eu posso colocar aqui nesse topo aqui o System CLS, que ele vai fazer a limpeza da tela assim que ele entrar naquela opção. A gente tem a opção 1, que ele fez, ele limpa a tela e depois me pede o código, entendeu? A tela fica mais limpa, muito melhor para visualizar. Pronto, saiu do sistema. Beleza, é isso aí que a gente quer até o momento. A gente vai dar uma incrementada aqui agora nesse menu. A gente vai fazer aqui, colocar esse switch dentro do while. E eu quero que esse while repita para mim enquanto a opção for diferente de 0. Enquanto for diferente de 0, eu quero que ele... Enquanto ele for diferente de 0, eu quero que ele repita para mim as opções. Dentro do while aqui embaixo, depois que eu ler o switch, depois que eu verificar qual opção que ele leu aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a opção de novo. Opção, menu, porque ele vai voltar lá para cima toda vez que eu executar aqui. Olha só. Digitei 1, digitei o código. Meu código é 1, meu nome é Thiago. Dei Enter, voltou para o menu. Então lá, vou entender esse código aqui de novo. Olha, ele tem aqui, ó, função principal menu. Declarei a estrutura dados, alce, essa estrutura dados, ela tá aqui, ó, type def, tipo a estrutura. Estou definindo o tipo de estrutura, tipo de dados. Dentro dela aqui eu tenho os dados que eu quero. Coloquei o nome dela aqui de alce, vai me auxiliar na inserção.
Aí eu tenho aqui a estrutura lista, que é a lista que eu quero. Essa lista é o que? É a outra função, quer dizer, a outra estrutura dentro. Eu fiz um vetor com essa estrutura, que é onde eu fiz uma lista de cadastro, onde eu vou poder cadastrar o código e nome de determinada quantidade de pessoas. Aqui eu coloquei 20. Esse aqui do tamanho máximo, que eu estou apontando o início, onde que vai começar, que eu estou apontando o fim. Beleza, depois aqui eu tenho a Witch opção, que vai ler a opção do meu menu. Aqui eu tenho aqui a setar lista, que vai me falar onde que vai começar, essa minha lista, em qual posição do vetor que ela vai começar, que vai em volta que setar a lista, estrutura a lista, vai setar ela, que o início é 0, o fim também é 0, significa que ela não tem nada. Aí aqui eu tenho aqui a opção que vai receber o retorno do menu e vai chamar a opção menu. Esse menu aqui vai fazer o que? Escolha a opção, inserir, alterar, excluir e imprimir. Vim cá, digitei a opção, ele vai vir cá, vai retornar a opção. Ele retorna e vai salvar esse retorno onde? Nessa opção aqui não é a mesma variável que a opção que está aqui em cima. Então, essa aqui só atende dentro dessa função. Aqui dentro do main, essa aqui já tem outro significado, mas aqui a gente está usando ele pelo mesmo fim. E aqui, enquanto a opção for diferente de 0, o que vai fazer? Vai executar as opções aqui que eu estou pedindo. Caso for 1, vai fazer isso. Caso for 2, ele altera. Caso for 3. Se a opção for 0, por quê? 0, ele vai sair. 0, ele vai direto. Então, aqui é a opção. Se o retorno da opção for 1, por exemplo, ele vai entrar aqui dentro desse while, que ele vai repetir enquanto for diferente de 0. Então, ele já é 1. Aí ele vai estar dentro desse switch. Caso for 1, é 1, é 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para digitar o código, digita o código. Isso aqui é aquela pausa, já expliquei, que vai pedir para digitar o nome, vai ler o nome todo, vai inserir na lista. Depois que ele inserir na lista, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o menu de novo, vai colocar na opção e vai voltar para onde? Que para o while, para o switch, para verificar qual que é. Isso que vai fazer dar esse efeito aqui, que ele só vai sair quando digitar 0 mesmo. Se eu digitar qualquer outra coisa, ele vai continuar só se eu digitar 0. Se eu digitar 2, ele vai ir. A gente não adicionou função nenhuma para essas outras. Imprimir a gente não colocou ainda. Se eu digitar 5, ele vai faltar porque está errado. Se eu colocar 4, é porque a gente não colocou nada ainda. Se eu colocar 1 a gente já colocou lá, caso for 1. Então, quem vai fazer o código, o nome, volta para o menu. Mais um cadastro aqui nosso, tá? Realizado com sucesso. Beleza? Então aqui eu já vou dar uma pausa nessa videoaula. Depois a gente vai continuar aí da sequência aqui, onde a gente parou aqui. A gente vai fazer a opção 2, que é alterar, tudo bem explicadinho pro pessoal. Beleza? Valeu, então até a gente continuar então.